E engraçado que quando a gente fala de Itália e a gente fala de luteria, automaticamente a gente lembra de Cremona, né? O mercado de luteria lá em Parma era forte também, assim? Não, Parma tem uma tradição, cara. Eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas o Conservatório de Parma, que precedeu o de Cremona. O Sgarabotto, Pietro Sgarabotto e o Gaetano Sgarabotto, que era o pai, eles eram de Parma, eles tinham um conservatório de Parma e eles que foram convidados para ajudar na fundação do Conservatório de Cremona. Então isso eu não sabia. Pois é, um ressurgimento da luteria cremonesa foi um fruto de pesquisa, porque eles não tinham tantas referências. Eles tinham Stradivari, tinha lá os grandes autores, mas eles tinham perdido um pouco isso na história, tanto que eles foram buscar na França uma boa parte, né? E foram buscar em quem tinha. No caso, o Pietro Sgarabotto, acho que é o Gaetano, que era o pai, que começou depois foi para o Pietro, enfim. Não, desculpa, como assim buscar na história lá na França? Buscar realmente referências dos instrumentos italianos na França? Sim, por causa dos copistas. Os grandes copistas, os antigos, eram franceses. Então eles mantinham algumas, não só os desenhos, mas algumas técnicas e tal, o Villome. Eles continuavam com a tradição italiana lá na... E a própria Itália, às vezes, não deu essa continuidade. Sumiu. Ficou um gap, né? uma lacuna histórica da luteria na Itália. E aí voltou com o fascismo, né? Porque o fascismo tinha essa coisa do nacionalismo, né? E aí eles queriam fazer ressurgir as coisas tradicionais italianas. Então, o que era? Violino em Cremona, porque tinha Stradivari. Então, foram atrás dos mestres. Aí em Cremona mesmo não tinha muita gente, assim. Entendi. Aí o Gaetano, que era uma referência em Parma, foi para lá. Meu professor foi aluno do Sgarabotto. Cremona foi meio criado depois, então. Mais ou menos, não vou falar que foi artificial, porque foi uma coisa muito bem planejada, e eles tinham uma certa tradição, no fundo fica um ruído, né? Mas foi uma coisa criada, né? Já não era tão forte como tinha sido, e aí depois retomaram Isso, levaram para lá o mercado. E como tinha, de fato, uma história que era muito mais justificável, ficou assim em Cremona e não em Parma, porque Parma, de fato, a história de Parma, ela é mais recente, embora fosse mais antiga do que a escola atual de Cremona. Ela não é tão antiga como os mestres de Cremona, né? Stradivari, Amati. Né? Tem luthiers antigos, né? Parma continua? Continua. Acho que é a filha do Scrolavezza. O Renato Scrolavezza foi o professor do meu professor, a filha dele acho que toca a escola. E tem mais conservatórios ainda, né? E a escola muda a linha de pensamento hoje de Cremona ou não? Segue a mesma... Muda um pouco. Muda um pouco, né? Muda um pouco. Tanto que assim... Na própria Itália tem escolas diferentes, então, assim, de segmento, né? Essa brincadeira que a gente faz com a construção de forma externa, forma interna, tem muito disso. Porque a forma externa, que é a que eu aprendi, é uma coisa muito voltada para a restauração, para copistas, né? Ele usa o desenho e a partir do desenho que ele constrói o instrumento. E com a forma externa é um pouco mais fácil. Tem uma sutileza no processo. Então, a forma externa, ela é importada da França, e ela tinha um pouco ainda na Itália, mas quando isso foi levado para Cremona, o Stradivarius faz com forma interna. Então tem essa rixa. Então tem uma linha de Cremona que usa forma interna, e uma linha que usa forma externa, e os caras não se bicam, assim. Eu vou fingir que eu não tô entendendo nada. Eu não tô mesmo. Não tô entendendo nada. O que é esse negócio de forma interna e forma externa? Se você fosse explicar, tipo, pra mim. Tá. Bom, você tem lá a construção do violino, você vai colocar as faixas, né? E você tem um lugar para apoiar essas faixas. Sim. Certo? Por incrível que pareça, há escolas que nem forma usam. Elas vão direto, né, para a escola de Mittenwald durante um tempo. Na Alemanha, eles curvavam a faixa e colavam direto no fundo sem forma. Mas você tem que apoiar ela em algum lugar para você manter o desenho da forma. E se você põe essa faixa apoiada por dentro da forma, ou seja, a forma ela é maior do que o desenho, ela é externa. Se ela é interna, ela é menor do que o desenho, é como se ela fosse Entendi. Então você faz o molde negativo interno ou o negativo externo. Por fora ou por dentro. Isso. Quando ela é por fora, é externa. Agora fez sentido, o né, seu galera? nível tá bom? Tá, pra meu nível tá bom, até porque eu sou músico popular, não entendo nada disso. Não, mas o violino popular é feito com forma. Tá? Não tem muito... Você quer o violinista popular não se interessa. Então agora eu vou dar uma outra de leigo. Eu até perguntei essa questão das escolas. Por que, então, que diferencia tanto? Até
linha alemã, francesa, a escola bresciana, a escola cremonese, como é que se fala? Cremonese, né? Qual que era a provocação que um fazia com o outro, né? Por que era a diferença? É realmente a forma de construção? Ou o resultado final também muda? Então, isso aqui é o ponto. Eu, Fábio Vanini, acho que não. Acho que o resultado é o mesmo. Por quê? Porque o cara que é bom na forma interna, de fato ele desenvolve habilidades para você trabalhar a borda, trabalhar filete depois. Me parece um pouco mais demorado também, que ele atinge uma excelência na profissão. Mas para começar é mais difícil um pouco. A forma externa é um pouco mais fácil, né? Por outro lado, a forma externa permite mais regularidade, permite... o acabamento na borda é mais fácil você conseguir um bom acabamento, a borda com a distância igual a volta toda, e para trabalhar com restauração e com cópias também é mais fácil. A linha que você aprendeu é com essa forma externa. Isso. Tá. Agora, por exemplo, tem uma entrevista com um dos professores tradicionais de Cremona que usa a forma interna, onde ele debocha um pouco da forma externa, porque ele fala que é como se fosse um carimbo, né? Um estampo, ele fala um velhinho lá, estampo é um carimbo, porque você usa, como você constrói a forma externa e baseado nela você faz o desenho do tampo e você não tem muito como errar, porque, enfim, depende menos da sua habilidade na hora de fazer a borda, os instrumentos ficam muito parecidos. Já a forma externa, os instrumentos ficam um pouco diferentes um do outro. E essa diferença te permite, por exemplo, acompanhar progresso, personalidade que o autor pôs no instrumento. Você consegue ver até um refinamento, uma habilidade maior do luthier que fez. Então, exige um pouco mais do luthier. Então, por isso o cara que faz bem com forma interna, ele tem pelo menos eles se acham, né, um pouco acima do que fazem forma externa. Eu não tenho aí para isso. Eu aprendi desse jeito, eu acho difícil fazer forma interna, me viro bem. Já o Hudson, por exemplo, que é frequente nas suas lives aí também, ele já usa a forma interna e ele fala, cara, não sei fazer com forma externa, um dia você vai me ensinar, mas não consegue. Ele acha que não sei como é que alguém consegue fazer. Mas em teoria, se você fizesse com a forma externa, você teria mais padrão. Tem previsibilidade de som também? Não. Se tem padrão... Não, isso aí não muda. Porque a impressão que a gente tem, quando a gente fala de... você tem o mesmo padrão de medida, dá para você fazer com mais detalhe os mesmos instrumentos sempre, com do mesmo jeito, dá a impressão de que você vai fazer o instrumento sempre com a mesma qualidade de som. Nada a ver. Não, porque aí depende de outros fatores que não da forma. Os franceses usavam muito a forma externa, porque eles gostavam muito da precisão das bordas, dos bicos e tal, e por causa da produção, eles queriam um refinamento grande na produção, eles sempre tiveram essa preocupação, né? A produção francesa é grande, mas muito refinada. E aí então eles usavam forma externa. Tradicionalmente a maneira de construir na França é externa. Mas o som não, cara. Aí já é espessura, já é outra coisa. Exatamente. E diferenças realmente de visual. O que você falou de refinamento. Mas, por exemplo, cor de instrumento, mas não tem isso. Por exemplo, instrumentos franceses de uma época eram mais de uma cor, outros de outra. Tinha um trabalho era esculpido de uma forma, os italianos de outro, tem algumas características que eu falo porque sempre que a gente pega um violino antigo, eu chego para ele ou pro Hudson, para alguns amigos, ele fala, não, isso aqui é italiano, isso aqui é francês, isso aqui é... Eles já sabem só de olhar num cantinho do violino, então vocês conseguem reconhecer. Aquele violino laranjinha, eu sei que é chinês. Não, cara, às vezes a gente olha um violino italiano, plasticamente lindo, você fala, nossa, tá quase tão bonito como um chinês. Não, é porque assim, os chineses de fato, olha, digam o que for, mas tem algumas coisas chinesas que você tem que tirar o chapéu. Mas, cara, os franceses têm algumas coisas que são muito interessantes. Por exemplo, o acabamento deles é basicamente só nos ferros que a gente fala. Eles não passam pela lixa, por exemplo, muito pouco. Então você vê marcas de ferramenta, mas muito precisas. O italiano, de um modo geral, não. Os famosos italianos, eles também deixam as marcas dos ferros, das goivas, formões, facas, mas até discreto, mas de um modo geral elas são um pouco mais grosseiras. E isso aí é um pouco do perfil do italiano mesmo, né? Mas os franceses não, eles são muito preciosos nisso. Para ele, por exemplo, pegar um arco
as marcas da faca, onde ela faz a curva, ela dá uma tremidinha, ela é assimétrica porque o cara trabalha melhor com a mão direita, e aí quando ele inverte a mão para trabalhar, fica a marca. Então essas coisas para o francês é muito importante. É que interessante, né? A não regularidade. É lógico. Mostra a habilidade do artesão. Então, e vocês falando isso, eu já peguei violinos alemães, mais modernos, a precisão no corte, você vê muito, e você não vê nada, você não vê uma marquinha. Então não sei se os alemães também são mais ainda, ultimamente estão mais... Bom, eu já não sei dizer se eles, como é o acabamento deles, mas os instrumentos alemães antigos são bem rústicos, assim, até mal acabados por dentro, muito assimétricos até na caixa. Sim, muitos antigos que eu peguei realmente estavam assim, mas eu estou vendo agora em instrumentos mais atuais, estão de uma forma, não sei se é um trabalho diferente ou também uma linha lá. Mas o fato é que na escola atual mais famosa da Alemanha, que é a escola de Mittenwald, teve italiano que foi lá ajudar, né? Então eu acho que passou por uma pequena alteração histórica aí. Foi misturando um pouco das escolas. Né? Então, se você olhar o instrumento de Mittenwald, é muito diferente dos instrumentos da Baviera antiga, a escola de Klotz, aquelas coisas, né? Atualmente é bem diferente a escola, assim, né? Mesmo de verniz, a cor do verniz, a maneira de construir, a forma. E uma curiosidade, lá na Itália tem briga de escolas, de tipo assim... Cara, briga de foice no escuro, cara. É coisa de luthier, né? No escuro, você bota os luthiers lá, cara, eles se matam. Não, mas luthier se mata em qualquer lugar do mundo. É. Menos você é gente. Não, cara, mas eu tenho... Se eu chamar a Marina pra dar o depoimento aqui, se eu sou gente boa.